Hoje nós vamos de melhores partidas de Bob Fischer. Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai dar continuidade nas melhores partidas de xadrez de Bob Fischer do livro. A partida de hoje é do Fischer contra o Hermann Pionic, um grande mestre fortíssimo que, inclusive, essa partida ocorreu em 1959 no torneio Mar del Plata. E o Fischer comenta no livro que tanto o Hermann Pionic quanto o Najdorf, o Najdorf mesmo, esse aí, e Eliscazes, se eu não me engano, acho que é assim que pronuncia o nome dele, perdão se a pronúncia não estiver correta, eles tiveram uma trajetória curiosa, porque os três foram participar das Olimpíadas em Buenos Aires em 1949, e acho que na época se encantaram pelo lugar e lá decidiram ficar, né? Que inclusive contribuíram muito com o xadrez, né? No local, mas bora para a partida. Vamos dar uma olhada aqui no tabuleiro. Essa partida aqui é muito legal, muito instrutiva. Bom, aqui o Hermann está jogando de brancas e o Fischer está jogando de pretas. E o Hermann abre com o peão do rei, E4. Fischer responde com C5. A gente vai ver o Fischer jogando uma siciliana, né? A gente viu ele jogando contra uma siciliana, contra o Bent Larsen, né? No episódio anterior. Para quem não viu, eu vou deixar aqui o encarte, tá? Dá uma olhadinha depois. É uma partida bem legal, bem instrutiva, diga-se de passagem, né? Mas enfim, o Hermann Pionic respondeu com cavalo F3, D6 pelo Fischer, protegendo aqui o peão de C5, D4, atacando o peão de C5, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6 pelo Fischer, desenvolvendo uma peça, né? Fazendo um ataque aqui já o peão, uma ameaçazinha. O Hermann responde com o cavalo C3, defendendo o peão aqui de E4. A6 pelo Fischer, Fischer vai jogar a variante Najdorf, né? Essa variante Najdorf, como a gente já mencionou aqui, o Najdorf que também ficou lá em Buenos Aires. Bispo E2 pelo Hermann, E5 pelo Fischer, já atacando aqui o cavalo. O cavalo está atacado, cavalo B3, cavalo volta. Bispo E7, desenvolvendo mais uma peça. Roque pelo Hermann, roque pelo Fischer. Bispo E3, desenvolvendo uma peça. Bispo E6, desenvolvendo uma peça também pelo Fischer. F3 pelo Hermann. Dama C7 pelo Fischer. Dama E1 pelo Hermann. Cavalo de B em D7 pelo Fischer. Torre D1 pelo Hermann. B5 pelo Fischer, já trazendo aqui o peão, fazendo uma expansão na ala da dama. Torre D2 pelo Hermann. Cavalo B6 pelo Fischer. Dama F2, já colocando aqui a dama na mesma diagonal do bispo, botando uma pressão aqui nesse cavalo. No momento ele está defendido só pela dama, então é uma ameaça que o Fischer vai ter que lidar. Então o Fischer traz a torre para ajudar na defesa. Torre de A em B8, adicionando mais uma defesa nesse cavalinho aqui. Bispo toma B6, torre toma B6, cavalo D5 pelo Hermann. O que poderia ser um duplo, mas não é, porque o cavalo no momento ele está atacado pelo bispo e pelo cavalo, defendido pelo peão e pela torre. Fischer segue com cavalo toma D5 e toma D5 pelo Hermann, atacando esse bispo aqui. Bispo D7, o bispo recua. F4 pelo Hermann, já atacando esse peãozinho central aqui. Bispo F6 pelo Fischer, trazendo uma defesa aqui para esse peão. C3 pelo Hermann. Torre de B em B8. A torre volta aqui para a segurança, que ela está no momento atacada pela dama. Então, Fischer não vai deixar essa torre aqui esse tempo todo atacado pela dama, né? Podem surgir temas táticos. F toma E5. Bispo toma E5. Cavalo D4, G6 pelo Fischer, já
possibilitando o recuo desse bispo aqui para uma casa mais segura, podendo até ajudar na defesa do rei futuramente. A3 pelo Hermann, A5 pelo Fischer. Então, Hermann avança o peão para fazer um ataque na ala da dama, o Fischer também avança. Rei H1 é o famoso lance profilático, né? Não existe uma ameaça real ainda, mas como o Hermann possivelmente está pensando em levar essa dama aqui para o jogo, né? Para o ataque, ele prefere já tirar o rei dessa diagonal aqui, que vai ficar aberta, né? Então, em algum momento, se o Fischer conseguir infiltrar o bispo aqui, ele não vai conseguir fazer isso com o cheque, né? A casa do cavalo aqui de D4 está muito bem guardada, mas não se sabe, né? Fischer é um jogador perigoso. Lembrando que aqui ele está... eu acho que ele tinha sido recém-campeão americano, né? Ele deve estar com uns 15, 16 anos. Então, o Hermann aqui não vai dar mole, né? Já conhece o jogador perigoso que é o Fischer. Seguindo a partida, B4 pelo Fischer. Já seguindo com a expansão aqui na ala da dama. C toma B4. A toma B4. Torre C2. Fazendo um ataque aqui na dama do Fischer. A torre está protegida pelo cavalo e o cavalo protegido pela dama. Dama B6, colocando a dama nessa mesma diagonal aqui. Cavalo C6, o Hermann tira o cavalo com um tempo aqui sobre a torre. B toma 3. Dama toma B6. Torre toma B6. B toma 3. E torre A8. Então, até aqui a gente teve várias trocas. Vale dizer que a posição está um pouquinho melhor aqui para o Fischer. O Fischer está com um par de bispos aqui, né? Enquanto o Hermann tem um bispo e o cavalo. Sem contar que, apesar do Hermann ter um peão a mais, esse peão ele é um peão isolado. Seguindo, Hermann faz o lance cavalo toma E5, já eliminando aqui o bispo do Fischer, para tirar um pouquinho dessa desvantagem do par de bispos, né? D toma E5. Agora o Fischer também tem um peão passado. Torre C3 pelo Hermann, adicionando uma defesa nesse peão aqui de A3. Torre B2 pelo Fischer, colocando a torre aqui na segunda horizontal, fazendo um ataque aqui sobre o bispo do Hermann. Torre C7, o Hermann responde também atacando igualmente, né? Lances ativos. Bispo F5 pelo Fischer. Aqui o Fischer tira o bispo do ataque, coloca ele numa boa diagonal. G4 pelo Hermann. Já aqui lançando um ataque contra o bispo do Fischer. Sai daí, bispo. Bispo E4, cheque. Bispo F3 cobrindo. Bispo D3, atacando aqui a torre. Fischer não quer trocar peça, né? D6 pelo Hermann. Hermann dispara o peão passado dele aqui. Torre D8 segurando e colocando um ataque aqui sobre esse peão. Torre E1, Hermann responde igualmente, atacando também o peão passado aqui do Fischer. Torre toma D6, torre toma E5. E aqui eliminamos peões passados, certo? A não ser o peãozinho passado aqui do Hermann, que ainda está aqui e vai poder subir. Vamos ver como é que segue esse jogo. Bom, seguindo, Fischer faz o lance torre F6, colocando pressão aqui no bispo. Torre E3, o bispo está atacado. Hermann traz a torre aqui para defender o bispo. Torre toma F3, torre toma F3, bispo E4, cravando aqui a torre. Torre toma F7. Então o Hermann responde aqui com a torre tomando um peãozinho e trazendo uma defesa aqui para a torre. Torre F2 pelo Fischer. Torre F8 cheque. Rei G7. E nessa posição o Hermann joga a toalha.
Mas por quê? Olha, o Hermann, apesar dele ter aqui uma qualidade a mais, vai cair peça. O Fischer está com todas as ameaças aqui, como por exemplo, a gente está com uma torre cravada. Uma possível continuação poderia ser, por exemplo, rei G1 para sair da cravada da torre. Mas aí o Fischer iria seguir com certeza com torre toma F3, lançando aquele ataque na torre. O Hermann provavelmente teria como melhor lance aqui da posição capturar, torre toma F3, bispo toma F3. E aqui, né, o Fischer, um jogador tão bom quanto o Fischer, com uma peça menor a mais, mesmo que o oponente tenha um peão passado, aqui não dá para levar, porque os reis estão distantes. Esse bispo aqui vai fazer toda a diferença, ainda mais porque, repare, a casa de promoção aqui do peão é uma casa de cor clara. Então, o Fischer estacionando esse bispo aqui, por exemplo, mesmo que ele não consiga capturar o peão na subida aqui, o peão não consegue promover. E se por um acaso o Hermann tentar, né, levar o rei para ajudar, o Fischer pode descer com o rei dele aqui, fazer a festa tomando esses peões e promover os peõezinhos dele aqui. Então aqui não tem mais o que fazer, realmente é jogar a toalha e seguir para a próxima. Vamos dar uma olhadinha no gráfico agora? Bom, no gráfico aqui dá pra gente ver, né? Precisão monstruosa dos dois jogadores, né? Foi decidido aqui no detalhe do detalhe. Precisão do Hermann, né? 90% de precisão, e o Fischer, né? Foi um pouco mais preciso e levou a vitória, conseguiu arrancar a vitória do Hermann, 92,8. Aqui algumas imprecisões, né? Um erro para cada lado. Coisa pouca, mas aqui a gente dá uma olhada no gráfico, né? O Hermann começou bem, com uma pequena vantagem aqui, abertura, né? Basicamente abertura. Depois da abertura aqui, alguns lances, e aqui o Fischer foi ficando bem, aí um pouquinho mal, aí quase igualou aqui, e ficou nessa vai e vem, né? Aqui o Fischer estava com um pouquinho mais de vantagem, né? Quase 2 pontos. E aí ele cometeu aqui alguma imprecisão que praticamente igualou. E aí ficou durante um tempo e depois aqui o Hermann cometeu alguma imprecisão que fez o Fischer ganhar a vantagem e daqui pra frente foi, né? Vamos dar uma olhada para ver o que foi isso daqui? Vamos voltar lá para o tabuleiro. Bom, primeiro vamos falar aqui do lance do Fischer, né? Que ele deixou a partida igualada. Por incrível que pareça, aqui foi o lance torre B2. Né? Normalmente a gente vê o pessoal falando, né? Ó, torre na sétima, ou torre na segunda horizontal é bom, né? É um dogma isso daí, mas, gente, vale lembrar, né? A posição dinâmica, né? Muitas das vezes, nem sempre aquilo que é pregado a gente acaba tendo que fazer, né? Tem que sempre avaliar a posição. Então aqui no caso, o Fischer permitiu com esse lance que o Hermann também fizesse um lance muito ativo que fosse invadir a sétima horizontal aqui, né? Colocando uma pressão no bispo, podendo passar a torre aqui e defender o peão passado dele, por exemplo, né? E o melhor para o Fischer aqui, por exemplo, seria, né, ao invés de fazer esse lance aqui, torre B2, ele poderia ter feito o lance torre D6, com esse tema de colocar pressão nesse peão passado, parando ele, porque dá uma olhada aqui, observa bem, o Fischer já tem um peão do Hermann preso aqui, esse peão aqui ele está bloqueado. Ah, Felipe, a torre não está na frente, não está, mas ela está na mesma coluna que o peão, então aqui o Hermann ele não pode simplesmente sair avançando esse peão sem preparar o caminho antes, senão ele vai perder o peão. E aqui o Fischer podia fazer esse lance caindo no mesmo tema com esse outro peão passado. Ele tem um peão passado dele aqui, ele poderia ir preparando o terreno. É claro, né? O Hermann aqui, ele poderia, por exemplo, trazer outra torre para ajudar, enfim. Tem bastante caminho aqui, né? Tem bastante jogo pela frente, aqui o jogo segue.
mas é que ele ia dificultar as coisas para o Hermann, né? Bom, aí aqui, depois desse lance, teve o lance do Hermann, que ele deixou o Fischer numa grande vantagem. Vamos lá, que foi o lance... Aqui, foi o lance G4. Aqui, depois desse lance, a gente viu que o Hermann ele não ficou mais bem na partida. Aqui foi o início do fim, como o pessoal fala, né? Com esse lance aqui, o que aconteceu? A ideia foi atacar o bispo, né? Porque o Fischer trouxe o bispo para ajudar na descida desse peão passado dele. Mas isso acabou expondo muito o rei, né? Aqui você tirou o peão e o Fischer não perdoou, né? Ele foi para cima. E aqui ele já veio com o lance bispo E4 cheque. E daí ladeira abaixo. Pô, Felipe, mas o que podia ter feito? Olha, aqui o melhor para o Hermann seria se, por exemplo, ele fizesse um lance um pouco menos ativo, né? Ou não, nem tanto. O lance bispo C4 é o melhor da posição, né? Porque vai dar apoio para esse peão, né? Aqui já com o peão protegido já dá para mover a torre. Uma possível continuação, por exemplo, seria o Fischer tentar colocar pressão nesse bispo para ele sair daí, né? Com torre C2, daria para seguir com D6, avançando o peão. Se o Fischer trocasse, né? Torre toma C4, torre toma C4 e bispo em D3, né? Dando um duplo aqui. Daria para jogar torre C6, protegendo esse peãozinho. Esse bispo toma F1, mas não foi desse jeito que seguiu, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Lembrete, não deixem de treinar, não deixem de fazer os exercícios de tática, de checkmate. Muito importante, tá? Todo dia sai vídeo novo, tá bom? Para vocês treinarem, pegar uma visão tática. É sempre importante treinar isso daí, tá? Isso te poupa muito tempo quando você estiver jogando. Você fica condicionado a encontrar os melhores lances da partida os melhores lances da partida, e inclusive encontrar ali posições onde você pode dar checkmate e talvez você pode deixar passando despercebido. Então é muito importante treinar, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o joinha, isso ajuda bastante, tá bom? Fazer o canal crescer, o xadrez alcançar mais pessoas. Eu desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!